Deus, nós te louvamos pela vida da pastora Isa. Nós te bendizemos, Jesus, pela tua fidelidade sobre a vida dela. Te louvamos, Espírito Santo, porque ao passar dos anos, Senhor, nós temos visto de maneira muito presente a tua ação e o teu sustento sobre ela e a família dela. Pai, mais uma vez, usa ela aqui, Deus, neste lugar, como nós cremos que o Senhor tem feito. E Deus querido, que ela tenha completa liberdade no Senhor, Jesus, para falar ao nosso coração aquilo que o Senhor reservou a nosso respeito. Deus, nós te bendizemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Fica à vontade, Amém. querida. Eu estou muito feliz de estar aqui. Vocês estão felizes de estar aqui? Quem é de Belo Horizonte ou região metropolitana? Tem bastante. Ué, que bom. Que bom. Eu não vou pedir para o restante levantar, porque, né, o restante, então, não é daqui. De fato, assim, eu estive aqui ano passado e foi muito bom mesmo. A pastora Érica tinha pedido para eu trazer uma palavra esse ano, que ela tem um pouco a ver com a palavra que eu trouxe no ano passado. Mas a vida da gente vai mudando e a gente vai olhando também de outras formas, às vezes para o mesmo assunto. E ela me desafiou a estar compartilhando com vocês sobre cosmovisão, mundo versus igreja. Cosmovisão, mundo versus igreja. E a verdade é que, assim, esse assunto, ele é um assunto que tem mexido muito comigo, tem me feito refletir bastante. Porque tudo é questão de cosmovisão. Tudo é questão da forma como você vê. O que é cosmovisão? É a maneira de você ver uma realidade, né? Nós cristãos, nós temos uma maneira de ver o mundo. E quem não é cristão tem também uma maneira de ver o mundo. E para aquela pessoa, aquela é a verdade dela. E ela defende aquilo com unhas e dentes, porque para ela, aquela é a forma de enxergar. E talvez é como ela sempre viu. E é a forma como ela vai tomar, então, as suas decisões, vai fazer as suas escolhas. Qual que é o nosso desafio como cristãos? É porque nós temos uma cosmovisão cristã, mas estamos inseridos num mundo do qual existe uma cosmovisão. Uma cosmovisão do tempo, uma cosmovisão da era. Então, o nosso desafio é o tempo todo de remar contra essa maré. No congresso do ano passado, eu até fiz, não sei quem estava vai lembrar, a gente fez uma brincadeira aqui, né, da piscina. A galera foi entrando na piscina, rodando todo mundo no mesmo lado. Aí converte, vira as costas e continua rodando no mesmo lado. Quem já brincou disso, né, na piscina? Aí na hora que vira, é aquela dificuldade para ir, né? E às vezes, como cristãos, a gente vira as costas para o mundo, mas continua no sistema. E o que Deus nos pede é que a gente, na verdade, lute contra a correnteza, lute contra a maré. E essa é a dificuldade. E, de fato, a cada dia que se passa, a gente vê isso mais forte, essa diferença entre a cosmovisão cristã e a cosmovisão do mundo de hoje, né, da pós-modernidade. E, de fato, vai chegar um tempo onde a gente vai ser perseguido mesmo, porque a gente está indo para um caminho, né? Vou falar de assunto polêmico. Sem defender ou não, por exemplo, a Ana Paula Valadão recentemente fez um post e que foi, acho que o segundo post mais visto no mundo inteiro. Né? Chegou em todos os lugares, teve universidades que conversaram sobre esse assunto. Eu atendendo uma liderada que faz psicologia, ela falou que nessa semana o professor trouxe esse assunto para abordar dentro da sala de aula, né? Independente da forma como ela abordou, não quero entrar aqui na questão, fato é que a gente vai começar a bater de frente em algumas questões, né? Sem entrar mesmo de fato no mérito. Então a gente vai assistir um vídeo aqui agora, ok?
Aí, muito bom. Alguém já tinha visto esse vídeo? Gente, esse vídeo ele é muito fantástico, porque assim, você vê o primeiro cubo, aí você nunca imagina que é um desenho, né? É um cubo. E aí você vê, você é surpreendido. Por quê? Porque você vê de um outro ângulo. Aí vem o próximo desenho, você fala, não, esse é de verdade, né? Gira e você vê que não é. Vem o terceiro, você fala, agora tem que ser esse tênis, que é isso, a textura parece, mas na hora que vai virar você vê que não é. Cosmovisão é exatamente assim. Não adianta, muitas vezes, eu como cristã, querer falar para um ateu de Cristo usando a Bíblia. Por quê? Porque ele não acredita nem na Bíblia. Como é que eu vou falar de Deus para ele, às vezes, usando a Bíblia? Ele não entende a vida dessa forma. O desafio que a gente tem, na verdade, é de conseguir entrar na cosmovisão do outro, para que eu consiga falar na linguagem do outro. A gente tem uma linguagem aqui que é a arte, não é? E é um instrumento do qual a gente tem convicção, eu creio que vocês têm, que Deus tem usado vocês. Através da nossa arte, a gente pode alcançar um grupo de pessoas. De que forma a gente pode fazer isso? De uma maneira que quem está fora consiga ler o que a gente está escrevendo. Às vezes a gente usa muito o nosso linguajar do evangeliquez, ou os nossos símbolos da dança, né? O tecido, a guirlanda. E a gente fica, às vezes, muito fechado dentro desse mundo. Eu fui numa célula semana passada, na quinta-feira, e tinha um rapaz que não era cristão. E ele estava na célula, ele falou, eu estou gostando de ficar aqui. E ele estava indo, já tinha uns meses. E aí ele falou assim para mim, Isa, eu tenho um pouco de dificuldade na igreja. Eu falei, por quê? Ele falou, eu entro lá, parece que eu sou um ET, eu não entendo nada que vocês falam, célula, multiplicar, misericórdia, abençoa, fogo, chuva. Eu falei, eu não entendo o que vocês estão falando, parece que é um outro dialeto. E de fato é. Por quê, gente? Por que é? Porque nós não somos mesmo deste mundo. O tema desse congresso é peregrinos. Nós não somos desse mundo, nós somos de outro. Então, para quem não está no nosso ambiente, você é um ET mesmo, a sua vida é loucura. As escolhas que você faz de santidade, isso não tem razão e não tem sentido nenhum. E a gente precisa, sim, viver esses princípios e viver essa cultura do reino. E trazer a cultura do reino de Deus para a terra. Nós precisamos trazer isso e viver isso. Mas a gente precisa entender também que se a gente quer alcançar o outro, a gente precisa, às vezes, colocar o óculos do outro para tentar enxergar a realidade dele. Isso não é diferente, por exemplo, saindo da questão de cosmovisão, questão de um relacionamento, não é? Eu não posso ficar só achando que eu sou dono da verdade. Eu tenho que enxergar também como o outro enxerga. Peraí, deixa eu ver de outra forma. O líder. Muitas vezes nós, liderados, temos dificuldade de entender algumas decisões dos líderes. Peraí, deixa eu colocar o óculos da liderança. Deixa eu ver aonde que essa pessoa está enxergando. Porque com certeza ela está vendo de um outro ângulo. E, meus irmãos, a verdade é que muitas vezes a gente vai ter muita certeza de uma coisa, mas que na verdade aquilo não é daquele jeito. Então a gente precisa ter esse coração ensinável e deixar Deus moldar o nosso coração. Porque a gente pode ter certeza, igual a gente viu no vídeo, a gente pode ter certeza de muitas coisas. E na verdade aquilo ali não ser como a gente está pensando. O que é diferente, por exemplo, do que a Bíblia diz. Porque a palavra de Deus vai falar para nós que o quê? Que a verdade, ela é absoluta. Cristo é a verdade. Ele é a verdade. A verdade é relativa, cada um tem uma. Em alguns fatos da vida pode ser, mas em relação à existência do ser humano, em relação ao chamado, princípio, a gente tem uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta é Cristo. Isa, mas aí como é que você pode comprovar isso, já que você também está vendo e está falando isso na perspectiva de uma cosmovisão cristã? Então quer dizer que o muçulmano também... ele também tem convicção que a religião dele é a certa. Como é que você tem convicção que sua religião é a certa?
Aí, sabe onde que entra? Entra na dúvida. Deus fez a Bíblia para nos instruir. E a Bíblia é o livro mais fantástico de todos os tempos. Porque, além dele ser um livro profético, ele também é um livro histórico, ele é literatura, ele é poesia. A gente encontra tudo isso dentro da Bíblia. E quando a gente, então, cruza a Bíblia com a ciência, quando a gente cruza a Bíblia com a história, alguns fatos, e a maioria deles a gente consegue comprovar e a gente consegue justificar e até mesmo entender baseado em outras ciências e em outras áreas. Então, quando eu vou falar, por exemplo, para alguém que não é cristão a respeito da Bíblia ou a respeito do que eu creio, eu vou na cosmovisão dele. Entende? Olha, você não acredita em Deus? Ok, então deixa eu te falar uma coisa. Se você estuda sobre o universo. Ah, sim, estudei na escola, na faculdade, seja onde for. O que nós entendemos sobre o universo e quem estuda sabe? Que o planeta Terra, ele só tem vida exatamente pela localização de todos os outros planetas em relação a peso e a distância. O que mantém a distância entre um planeta e outro é exatamente a massa daquele planeta e a distância que aquilo ali tem. Se o Sol tivesse um pouquinho mais perto do planeta Terra, a gente ia morrer queimado. Se o Sol tivesse um pouquinho mais longe do planeta Terra, a gente ia morrer de frio. Ou seja, Deus criou, e quem é cientista sabe disso. Deus criou todo um universo com vários outros planetas e astros, com pesos específicos, em distâncias específicas para que houvesse vida na Terra. Quando você vem, então, com a ciência para uma pessoa, ela vai... Então, peraí. Né? A Bíblia fala lá de Adão e Eva. Nós nascemos de Adão e Eva. Ué, mas existem outras teorias. E aí, quando você vai estudar outras teorias, você vai entender também o quê? Que não existe, na verdade, é impossível existir uma evolução entre gêneros diferentes, espécies diferentes. Eu não tenho como ter uma evolução, por exemplo, de um réptil para um mamífero. Cientificamente também isso não é possível. Então, por que eu estou falando isso para vocês, gente? Porque nós precisamos estudar. Nós precisamos estudar. Nós precisamos estudar a Bíblia, porque a gente, às vezes, quer defender o cristianismo, o que a gente vive, mas a gente não conhece nem a própria palavra, mas a gente também não conhece a realidade do outro. E tem uma outra questão. Nós que somos cristãos, nós temos muito medo da dúvida. Ai, meu Deus, eu estou com dúvida. Não vou tocar nesse assunto, porque eu estou com dúvida, então não quero nem saber. Errado. Se você está com dúvida em alguma coisa, você precisa ir atrás, você precisa perguntar, você precisa estudar. Por quê? A dúvida, ela mostra exatamente onde é o seu ponto fraco. Se eu tenho dúvida, por exemplo, da minha salvação, eu preciso resolver essa questão e não simplesmente enfiar ela debaixo do meu braço e fingir que isso não existe. Porque em algum momento da minha vida, essa dúvida vai vir e ela pode ser o motivo, então, de eu desviar e de eu me perder no meio do caminho. Tem um livro que ele fala exatamente sobre a dúvida. Eu não estou lembrando o nome dele agora, não sei se a Luma vai... que a gente estudou lá. Também não vou lembrar agora, mas depois eu passo ele para vocês. E ele fala o seguinte, exatamente da importância da dúvida, que a dúvida ela vai mostrar a sua limitação na fé, e ela saciada, ela vai trazer respostas. Agora, a dúvida também, ela não pode ser aquilo, talvez assim, que vai o tempo todo estar gerando dentro de você inquietação, porque a gente sabe também que tem coisas que não existem respostas. Porque tem coisas que cabem só a Deus, e a palavra de Deus fala isso também. Mas eu não posso simplesmente ter uma dúvida e deixar isso para lá.
Eu preciso correr atrás, eu preciso estudar. E é tão interessante quando a gente fala isso, porque quando a gente fala, por exemplo, de estabelecer um reino, a cultura do reino na terra, eu preciso conhecer essa cultura do reino e eu preciso conhecer essa cultura da terra. Porque eu preciso saber como é que eu vou fazer isso acontecer. Eu preciso saber como é que isso vai se encaixar. E aí, eu queria que a gente lesse, abrir a Bíblia mesmo em Romanos 12. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia em Romanos 12, ontem eu tive uma experiência tão interessante, que eu estava estudando a palavra, e eu não sei por que me veio a cruz na minha mente. E eu fiquei tentando ver a cruz na ótica dessas cosmovisões. Gente, está todo mundo acordado? Então tá bom. Eu fiquei tentando estudar a cruz dentro das cosmovisões. Por quê? A cruz por cristão, a cruz para nós, é aquela coisa assim, eu carrego no peito a cruz, né? Jesus morreu por mim numa cruz, e às vezes a cruz fica até um pouco banalizada, né? O significado da cruz. A cruz para o cristão, ela é uma coisa boa, né? Ela é vida. E aí eu fui estudar quais eram, eu sou formada em Direito, e aí eu fui estudar quais eram os crimes que, de fato, levavam uma pessoa à morte de cruz. Porque a cruz era uma penalidade. Aí eu fui estudar dentro da história. E eu achei muito curioso, porque a cruz... Com certeza você já ouviu isso, mas talvez você não parou para refletir. Para nós, a cruz, ela tem um significado muito bonito, que a gente tem orgulho de carregar no peito. Mas é como se você estivesse andando no peito com uma cadeira elétrica, entendeu? Ou com uma guilhotina. Você está carregando, a gente carrega um símbolo que, na verdade, numa cosmovisão de uma época, era um símbolo de penalidade, era um símbolo terrível. E quem eram as pessoas que morriam com morte de cruz? Eram aquelas pessoas que, na verdade, era a penalidade de maior crueldade. Mas eram as pessoas que atentavam contra a soberania e a ordem do governo. Não era uma pessoa que matou ninguém, está entendendo? Mas era uma pessoa que, de alguma forma, questionava o sistema e a soberania do Estado. É por isso que Jesus, eles colocam em cima que ele era rei dos judeus, né? E colocam em 3 línguas. Porque eles colocavam o nome da pessoa e normalmente colocavam o que ela fez, qual que era a situação. E aí, o tempo todo, os fariseus, eles tentavam colocar Jesus nessa situação complicada perante o governo, de mostrar, olha, esse cara aqui está ameaçando a organização do poder econômico, do poder político, né, a soberania mesmo do governo. E isso mexeu tanto comigo, gente, porque eu fiquei pensando assim, caramba, que coisa mais louca. Jesus, eu acho que eu compartilhei isso também da outra vez, mas eu nunca tinha visto isso sobre a ótica do conceito da visão de cruz na época, né? A gente sabe que Jesus, ele não veio só para mudar a religião. De fato, ele veio e ele cutucou a política, ele cutucou o sistema, ele cutucou a sociedade. Ele gerou incômodo a ponto de ser considerado um inimigo do governo, um inimigo do país. E o tempo está passando, gente, e a gente está vendo tantas coisas acontecendo na nossa sociedade, e um conceito que a gente criou muito dentro de nós, por séculos, é de que política e cristianismo não se mistura. Quem é cristão não tem que envolver com isso, você não tem que ir para a rua, seja defendendo o que você quiser. A gente não deve se posicionar sobre algumas questões na sociedade. A gente cresceu aprendendo isso. Não, quando vai política e futebol, a gente não discute. Mas a gente vê que Jesus, ele vem com uma proposta de mudar todo um sistema. E isso é tão legal, porque por que os judeus
Na verdade, eles rejeitaram Jesus. Os judeus, eles rejeitaram Jesus porque os judeus, eles tinham uma promessa de uma figura messiânica. E o que significa Messias? Messias significa ungido. E quem que era ungido no Antigo Testamento? Eram os reis. Os reis eram ungidos, era a figura messiânica, era a figura daquela pessoa que ia transformar a sociedade de uma forma geral. Gente, não existia votação nessa época, né? Você só viria como rei se você viesse de uma linhagem real, se você viesse rei, rico. Então, quando Jesus ele vem de uma manjedoura e pobre, ele já começa a quebrar aí todo um conceito de sociedade, de governo, de povo, entendeu? É a primeira, como é que fala? Quando sobe o nível social, assim. Quando a gente fala da burguesia, que é a burguesia, ascensão de nível, né? Essa possibilidade. Você vai pensar assim, poxa, um pobre nasceu de um nada, como é que esse cara vai fazer alguma coisa por nós? Esse cara, ele não tem capacidade para fazer nada. Ele é Jesus, filho de José e de Maria. Mas Jesus, ele já começa a quebrar todo esse conceito e essa cosmovisão do mundo a partir dali. E aí eu quero trazer uma aplicação para você. Às vezes você não se sente capaz, às vezes você se sente um zero à esquerda. A minha história é assim, eu tenho tal pecado, eu não sou filho de fulano, eu não estou na igreja tal. Meu irmão, foi exatamente o caminho que Jesus percorreu. Jesus, ele não percorreu o caminho do qual os olhos humanos ou do que a cosmovisão natural diz que a gente precisa percorrer para alcançar alguma coisa. Porque Jesus, ele entendia e vivia uma cultura do reino, que é uma cultura que parece que é inversa. Aquele que é menor é o maior. Aquele que é humilde é o que tem a graça do Pai. E Jesus, ele vem nesse contexto, né, em que o povo judeu não reconhece ele como Messias por causa disso. Porque eles achavam que ia ser um filho de um rei, um Herodes, alguém que ia vir e que ia mudar toda a situação. E por que eu estou falando sobre essa questão toda? Para dizer, então, que quando a gente fala de culturas, a gente fala de símbolos. Quando a gente fala de símbolos, a gente fala de compreensões. E a gente precisa entender o que Deus fala a respeito de nós, a respeito desse reino, o que Deus quer de você para esse reino e para esse tempo, e você precisa entender qual é o tempo do qual você vive hoje, para que você de fato consiga fazer a diferença. Jesus sabia muito bem o que ele estava vindo fazer. Ele tinha convicção. Ele tinha tanta convicção que ele não negou a própria vida. Ele morreu, porque ele sabia que ele estava vindo para cá com um propósito muito específico, que era um propósito também muito inverso da cosmovisão, né, atual, da cosmovisão do mundo, onde eu tenho sucesso quando eu cresço. Na verdade, Jesus vem e fala, olha, eu tenho sucesso, eu mudo o mundo, eu transformo pessoas quando eu diminuo. Vamos ler lá Romanos 12. Romanos 12 fala assim, a nova vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Muito interessante, porque esse trecho que a gente lê da Bíblia, ele deixa muito claro que essa nova vida, ela vem com uma transformação da mente. A gente está falando aqui de cosmovisão. Cosmovisão é a forma como você vê uma realidade. Ou seja, é o seu pensamento, é as ideias que você tem a respeito de alguma coisa. E Jesus está falando aqui para nós, né, Deus está falando para nós através da vida de Paulo, que nós precisamos mudar o nosso pensamento, nós precisamos mudar a nossa cosmovisão, a nossa forma de enxergar as coisas. Por quê? Porque o culto que Deus espera de nós, ele é um culto racional.
Ele é um culto racional. É muito bom quando a gente vem na igreja, a gente sente o chu, a gente, ora e é maravilhoso. Mas não é isso que segura você na sua fé. Não é isso que segura você na sua fé. Porque a emoção, ela é passageira. O coração do homem é enganoso. Mas a sua razão, os seus pensamentos, as suas decisões, é isso que te segura na fé. Então, meus irmãos, o que a gente tem que procurar? A gente tem que procurar renovar a nossa mente. Eu conversando, atendendo uma menina esses dias também, ela é convertida de nova, e ela estava orando para ser batizada pelo Espírito Santo. E ela naquela coisa, Isa, eu quero cair no chão, eu quero falar em línguas, eu quero ter essas experiências sobrenaturais, né? E a gente, às vezes, tem essa necessidade, esse desejo de ter essas experiências sobrenaturais, de chorar muito, de cair no chão, e, enfim, de começar a falar em língua, de sentir que você está voando, e imaginar que você está lá no céu. Isso tudo é muito legal, gente. Isso tudo faz parte, mas não é isso que te segura na sua fé. É tanto que quando a gente vê esses cristãos que estão sendo perseguidos ali na Síria, na Turquia, toda ali, naquela região ali do Oriente Médio, leste europeu, você vê que o que mantém eles firmes ali de falar que eu dou minha vida mesmo, pode arrancar minha cabeça, pode fazer o que for. Não é o avivamento, entenda o conceito errado de avivamento, né? Não é aquele mover de culto, porque até a forma deles de adorar é um pouco diferente da nossa. Não vou falar de adorar, não. A forma deles de viver a liturgia de um culto é muito diferente da nossa. Mas é a transformação de uma mente. A gente só vai conseguir, de fato, transformar esse mundo e viver o seu ministério, entender quem você é, entender por que você está aqui, para onde que você vai, se você deixar o Senhor transformar a sua mente. Agora, ele fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, é um clamor de Paulo, né? Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Ele está pedindo, pelo amor de Deus, que o seu corpo seja um sacrifício. Está vendo a cosmovisão cristã aqui? A cosmovisão cristã fala, cara, entrega o seu corpo para sacrifício. Vivo. Ele não está pedindo para você morrer. Ele está pedindo para você viver uma vida de renúncia, uma vida de entrega, uma vida de busca pelo Senhor. E essa vida de busca, ela precisa ser santa, separação. Nós fomos chamados para sermos separados. Não tem essa, nós somos diferentes, sim. Eu preciso estar na academia, na universidade, e me fazer diferente. Me fazer diferente não é a forma que eu visto e nem tão somente os lugares que eu frequento, mas é quem eu sou. É quem eu sou. Ser diferente não é, a festa, vai ter festa da turma lá. Não, eu não vou porque só tem pecador. Me fazer diferente. Não vou andar com fulano, porque fulano não é boa influência. Fazer diferença, ser separado, não tem a ver com isso. Tem a ver com o coração, tem a ver com raciocínio, com entendimento. É você estar e ser diferente. Mas não é a gente viver todo mundo junto no mesmo lugar e nós somos diferentes. Isso é segregação, isso é separação, mas isso não é ser. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. É uma direção, é uma ordem para nós, que Deus traz através da vida de Paulo. Ele fala assim, olha, você precisa transformar, é você que vai transformar. Às vezes a gente está esperando Deus jogar um pozinho de pirim-pim-pim na gente, e a gente sair daqui voando, santo e todo diferente, mas é você que tem que decidir viver essa vida diferente e transformada. Agora, essa transformação ela vai acontecer como? Pela renovação da mente. Enquanto a gente não mudar a nossa mentalidade, enquanto a gente de fato não viver a cosmovisão cristã e entender tudo isso,
a gente não vai conseguir transformar o mundo. Mas sabe o que é mais lindo? É que ele fala assim, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Gente, quando você fala do cristianismo dessa forma, de sacrifício, de renúncia, parece que é muito difícil, parece que é dolorido, parece que é só sofrimento. E na verdade, gente, é exatamente o oposto que Deus quer que você viva. Deus quer que você viva, sim, uma vida boa, agradável e perfeita, mas que não é na ótica do mundo, não é na cosmovisão do mundo, é o bom, é o perfeito e o agradável na cosmovisão de Deus. Sabe por que a gente sai ganhando quando a gente enxerga com a ótica de Deus? Porque tudo que Deus quer para você é eterno, é verdadeiro, é essência. O mundo, ele considera o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito, no que é superficial e no que é aparente. E ser cristão é você estar passando por várias tribulações na vida e você viver uma vida boa, perfeita e agradável. Por quê? Porque é verdadeiro, porque é de coração, é a minha essência, é a minha razão. É aquela coisa assim, olha, eu estou preso, mas eu sou livre por dentro. Paulo, em várias das cartas que Paulo ele escreve no Novo Testamento, ele estava preso. A carta de Filipenses, por exemplo, quando ele escreve, ele estava preso. E é uma carta que fala de alegria. Ele o tempo todo vai falando para os irmãos, fiquem firmes, sejam alegres, pensem no que é puro, no que é bom. E ele estava preso. Porque liberdade não é o que se vê. Liberdade é o que se sente. É quem você é. Será que a gente tem buscado o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável na cosmovisão do mundo, ou a gente tem buscado o que é bom, o que é perfeito, o agradável, na cosmovisão de Deus? É por isso que uma pessoa consegue morrer por Cristo e por dentro, ela saber que a vida dela é passageira, que ela é peregrina, ela saber que viver para ela é Cristo e que morrer é lucro, porque ela tem esse entendimento de que ela é livre por dentro. O livro de Romanos, ele é um livro muito interessante, porque ele é escrito pelo apóstolo Paulo, e ele é dividido em duas partes. O desejo do coração de Paulo era, de fato, ir em Roma, mas não foi Paulo que estabeleceu a igreja em Roma. Existem alguns estudos que vão falar que a igreja em Roma se iniciou ou após o Pentecostes, talvez de algumas pessoas que estavam ali em Pentecostes e eles ouviram, foram tocados pelo Espírito Santo e foram para Roma e iniciaram, ou alguns discípulos dos próprios apóstolos que foram chegando em Roma e iniciaram a igreja lá. Então não foi Paulo que iniciou a igreja em Roma, mas ele queria muito chegar lá. E ele começa a carta de Romanos, vai lá no inicinho. Gente, é muito louco. Eu fico doidinha com a Bíblia, sabe por quê? Os apóstolos, eles eram muito estratégicos, eles tinham muita certeza do que eles estavam fazendo, sabe? Eles não davam um ponto sem nó, eles sabiam aonde que eles tinham que ir, o Espírito Santo guiava eles, mas eles tinham muita convicção. A maioria deles sabia que eles iam acabar em morte, mas eles tinham tanta convicção de quem eles eram, quem tinha enviado eles. E até essa questão que era uma mudança cultural e social, eles sabiam que chegando em Roma ali, a coisa ia ficar mais feia, né? E o inicinho do livro de Romanos, ele começa assim lá no capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, olha só quanto que ele sabe que ele é. E todas as cartas de Paulo, ele faz esse prefácio e essas saudações, né? Ele fala, eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo, mas eu sou chamado para ser apóstolo e sou separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Ou seja, ele se coloca como servo de quem? De Jesus. Ele sabe qual é o chamado dele. Ele foi chamado para ser apóstolo. E ele sabe que ele foi separado para quê? Para o evangelho de Deus. E aí ele fala assim, quem que é esse Deus? Esse Deus
vocês sabem, ele foi prometido nas Sagradas Escrituras, pelos profetas. E aí ele continua, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Aí ele ainda fala aqui, né? Tá vendo? Jesus, ele veio de uma linhagem real, que era a promessa, né? E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Uma partezinha tão rica de tanta informação, e às vezes a gente já lê assim, né? Ah, essa parte é chata, deixa eu passar para a próxima. Mas essa parte, para mim, ela fala tanto, porque ela mostra que Paulo tinha convicção de quem ele era, quem tinha o direcionado, de que reino que ele era, o que ele tinha que fazer. Ele tinha isso tudo muito estabelecido. Você tem na sua mente, você tem convicção de quem você é, do para que você foi chamado, quem te enviou, de que reino você veio e o que você tem que fazer em determinado lugar? Se você ainda não tem, ora e pede a Deus essa direção. Porque, sabe de uma coisa? Quando a gente sabe o para que eu sirvo nessa terra, primeiro que eu não vou me distrair. Eu vou andar ali, porque eu sei. Eu vim aqui fazer isso. Eu não vim aqui fazer A ou B. Então eu vou fazer isso. E outra coisa, você não começa a cobiçar o que é externo. Vamos tentar trazer isso de uma forma mais prática? Muitos ministérios começam, às vezes, da forma mais linda possível, com uma certeza, com um chamado, com uma visão. O tempo vai passando e você vai se perdendo. E aí você começa a abraçar o mundo. Não, eu vou no asilo, eu vou gravar DVD, eu vou para o teatro, eu vou servir na igreja, eu vou... Peraí, estou tentando fazer de forma mais prática, tá, gente? Deus te chamou para quê? Será que você tem que fazer isso mesmo? Isso pode ser muito lindo, pode ser muito bom, mas ser bom e ser de Deus não significa que é bom para você e de Deus para você. O meu marido é bom e de Deus, mas ele é para mim, ele não é para você. Assim como, esse exemplo foi bom, né? Assim como o que Deus tem para a sua vida é bom para você e de Deus para você. Mas se eu fizer, não vai ser bom para mim e de Deus para mim. Não é porque a Érica faz congresso todo ano, que é uma direção que Deus deu para ela, que você tem que fazer também. Não é porque alguns ministérios têm gravado DVD, que você tem que gravar também. O que Deus falou para você. Se você souber, você não vai ter problema com essas coisas. Por exemplo, e nem inveja. Você vai saber lidar muito bem. Eu fui chamada aqui hoje para compartilhar uma palavra. Amém por isso. Eu não vou querer sair dançando. Ai, mas eu vou lá, mas o povo não vai ver minha dança, não vai ver não sei o quê. Não, tá ótimo. É isso mesmo que Deus me mandou eu vir aqui fazer isso. E se Deus mandar eu vir e não fazer nada, eu vou fazer também, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Entendem, gente? Nós precisamos saber quem nós somos, quem nos enviou, para onde nós vamos. E a igreja tem se perdido nesses aspectos, de tentar fazer um monte de coisa, ser polvo, sendo que as ordens que Deus dá são muito específicas. Quando a gente vai vendo as estratégias do diabo em relação à igreja nos primeiros séculos, a gente vê que primeiro o diabo tentou perseguindo, matando cristãos. Depois a gente vê que o diabo tentou, ele viu que ele não conseguiu. Ele viu que ele perseguindo, os cristãos ficaram mais fortes. Depois ele tentou infiltrando, colocando heresias, pessoas falando outras coisas. E aí ele viu que isso fez
com que os apóstolos, ei, vamos ler Bíblia, vamos entender o que Deus está falando. Mas sabe qual que foi a terceira estratégia do diabo que eu vejo muito nos dias de hoje? É a distração. A distração. Porque você está no mundo ou está aqui dentro perdido, é a mesma coisa. Você não está fazendo nada do mesmo jeito. Então você não precisa estar lá fora para não estar fazendo a vontade de Deus. Você pode estar aqui dentro e não estar fazendo a vontade dele também. Entendem, gente? O que o diabo está querendo fazer com a gente? Ele está querendo distrair você. Ele quer que você olhe para o ministério do outro e vamos fazer o que o outro está fazendo ali também. Ele quer que você veja o que o mundo está propondo e que você perca a sua noção da sua cosmovisão cristã e se misture com a cosmovisão do mundo. Nós precisamos saber quem nós somos. E eu vou encerrar, assim, trazendo um pouco do entendimento dessa carta de Paulo, que eu comecei aqui. Primeiro, né, Paulo, ele mostra quem ele é. E eu acho muito lindo, porque o livro de Romanos, ele é dividido em duas partes. Antes do capítulo 12 e depois do capítulo 12. Quem já estudou um pouquinho sobre Romanos, sabe que o livro de Romanos, ele é como se fosse uma síntese do evangelho, do cristianismo. Ele é como se fosse, assim, teologicamente, o livro que mostra o que de fato é o cristianismo. Porque ele traz os 3 pontos principais, que é o que eu quero falar aqui para vocês hoje. Porque qual que é a preocupação de Paulo? Não foi eu que estabeleci aquela igreja. Será que eles de fato estão vivendo o cristianismo na essência? Porque em tantos outros lugares, o cristianismo estava se perdendo. Em um, era o amor aos outros que estava se perdendo. O outro lugar era só a prática, só o fazer, o serviço. Então, Paulo estava preocupado de saber se, de fato, a essência do cristianismo estava sendo vivida em Roma. Então, antes do capítulo 12 para trás, né? Do capítulo 12 para trás, ele estabelece e fixa qual é os 3 pontos fundamentais do cristianismo. Do capítulo 12 para frente, ele fala assim, então agora que você entendeu o que é cristianismo, agora vamos para a parte prática. E aí ele vai falando qual que é a prática de uma pessoa que tem esse entendimento, essa compreensão, essa mente transformada pelo Espírito Santo. E eu quero terminar falando para vocês desses 3 pontos. Amém? Amém. O primeiro ponto que a gente vê, que tem tudo a ver com a nossa cosmovisão cristã e que você precisa entender para a vida, para a sua dança, mas para a sua vida em primeiro lugar, é que nós somos pecadores. Primeira coisa que Paulo fala para o povo, ele fala, ó, vocês são pecadores, miseráveis. E outra coisa, não existe diferença entre os gentios e os judeus. Ele até fala um pouco sobre a circuncisão, fala, o que adianta ser circuncidado e o coração ser um coração impuro? Ele fala em relação à idolatria e depravação dos homens. Ele fala sobre a reprovação, reprováveis sentimentos. Então, ele fala dos nossos sentimentos, como eles são reprováveis. Ele fala da natureza da carne. E, como eu falei, né, no capítulo 2, ele começa falando da igualdade entre os gentios e os judeus. Então, a primeira coisa, gente, que nós como cristãos, dentro da nossa cosmovisão cristã, a gente precisa entender é o seguinte: eu sou igual o pecador que está passando lá na rua. Nós somos iguais. A nossa natureza é a mesma. É carne, é pecado mesmo. E a gente está destinado mesmo ao fracasso, à morte. Não existe um homem que seja salvo. Quando a gente entende isso, de forma prática, muita coisa acontece. Porque eu não julgo. Quando eu entendo que eu sou igual a você, pecador igual a você, eu não vou julgar o outro, porque como diz o Toller, meu teto é de vidro. Eu tenho mais respeito com o outro. Eu consigo servir o outro, eu coloco o outro acima de mim,
porque em nada eu sou melhor que o outro. E nós precisamos compreender isso e viver isso. Nós somos pecadores, sim. A nossa natureza é pecadora. O segundo ponto, que é muito importante que Paulo ele descreve, é que o seguinte: todos nós somos pecadores, sim. Mas existe uma justificação pela fé em Cristo Jesus. Ele quer dizer o seguinte para nós: você é pecador, você não é merecedor de nada. Mas Deus veio, se desfez da sua glória, veio em corpo e morreu por você. E o ato da morte e a ressurreição de Cristo é o que te faz ser salvo. Ou seja, o que basta para a sua salvação é a sua fé. Não tem nada que você possa fazer que vai te salvar. Nada, nada, nada. Ser líder não vai te salvar. Você estar no ministério não vai te salvar. O que vai te salvar é a sua fé. A sua fé. Eu tenho fé. Deus, eu aceito. O Senhor fez, eu aceito. Foi de graça. A gente só precisa aceitar. Quando a gente entende isso, quais são as aplicações na prática? Eu vou entender que Deus me ama por quem eu sou e não pelo que eu faço. Eu posso estar agora parada ministerialmente, vamos falar assim, né? Talvez, está impossibilitado, você não tem condição de exercer nada hoje. É um exemplo. Deus te ama do mesmo jeito. Deus ama e pronto. E às vezes nós entramos nesse pensamento de que eu preciso fazer, eu preciso promover para Deus me aceitar, eu tenho que fazer e promover para ser salvo. E esse pensamento, ele traz um outro problema para nós como igreja, que é o problema da barganha. Aí a gente se torna murmurador e insatisfeito com Deus. Por quê? Poxa, Deus, eu estou aqui fazendo a tua obra, estou aqui na tua igreja, e não estou recebendo um centavo de não sei quem. Eu estou doando meu tempo e o Senhor não me dá aquele emprego. Eu estou servindo na igreja e ainda estou solteira ou solteiro. Deus, cadê meu varão? Sei lá, né? A gente começa a murmurar. Por quê? Porque a gente começa a pensar que Deus tem que fazer alguma coisa para nós. Sendo que Ele já fez. Ele não tem que fazer nada por nós. Ele não tem. Ele tem prazer em fazer. Ele tem prazer em fazer. Mas Ele faz no tempo dele, do jeito dele, porque a história é dele. O privilégio é meu em servir. O privilégio é meu em estar. O privilégio é meu em varrer a igreja. Mas ninguém tem que me dar nada por isso. E muito menos Deus. Eu estou no ministério há tantos anos e até hoje eu não estou na escala. Até hoje meu líder não me reconhece. Eu não tenho honra aqui dentro. Ninguém me elogia, ninguém me admira. Percebe as consequências de um pensamento errado, de base de fé? Às vezes, por um pensamento errado de base de fé, a gente tem atitudes completamente erradas. E tem uma parte aqui que eu acho muito linda, que fala assim, deixa eu só dar uma achar aqui. Olha que lindo o versículo, o capítulo 5. Fala assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Nenhuma dificuldade, meu irmão, que você passa na sua vida, ela é para que você desista. Porque o objetivo de toda tribulação é a esperança.
Agora, se você não persiste, você não vai viver a esperança. É por isso que precisa haver uma convicção interna do porquê que você está ali, porquê que você está passando por aquela tribulação. Porque a tribulação, ela é momentânea, mas ela vai exigir de você perseverança. E é tão lindo que Deus, ele faz isso. Além de exigir de você perseverança, Deus vai te dar experiência. E essa experiência vai te dar maturidade. Você vai conseguir ajudar outras pessoas. Mas você não está passando por coisa difícil só para que você tenha experiência e para que você ajude outras pessoas. É porque Deus quer gerar esperança na sua vida. Quando você passa por um momento de deserto, de dificuldade, seja na vida ou ministerial, e você de fato consegue perseverar naquilo ali e passar por aquilo, vem um alívio. Porque você sabe que aquilo passou. E o compromisso de Deus com as nossas vidas não é o seu sucesso. O compromisso de Deus com a sua vida não é um ministério grande. Olha a cosmovisão do mundo. Não é um ministério grande que Ele vai te dar. O compromisso de Deus com a sua vida não é aquilo que você sonha, o sonho do seu coração. O compromisso de Deus com a sua vida é o processo que você vai passar para a transformação do seu caráter. Porque não adianta nada Deus realizar o sonho que Ele tem para a sua vida e quando você chegar lá, você não tem um caráter transformado e aprovado e você não vai saber lidar com aquele sonho. Porque você não é forte para viver aquilo. Você não tem condição de manter aquele sonho. E você vai se perder. E Deus não quer dar nada para você. Ele quer que você seja. Deus nos criou para relacionamento. E quando a gente continua lendo, mais para frente, eu não sei se eu vou achar agora, eu não quero achei, está no 6. Que é um outro argumento, às vezes, que passa na nossa cabeça. Tipo assim, ninguém me vê, ninguém me reconhece, quer saber? Eu vou chutar o balde mesmo. Eu já pequei um pouquinho, agora eu vou pecar de vez. Já fiquei com fulano, agora eu vou ficar com 20. Já me entreguei, agora que seja assim para sempre. Porque às vezes a gente pensa, né, que não tem mais jeito, ou que a graça de Deus vai nos alcançar, porque o pecado é maior. Olha o que Paulo escreve no capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Olha que pensamento mais capeta, né? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, não existe justificativa para o pecado. Eu já pequei, então agora eu vou pecar mais um pouquinho, porque a graça de Deus vai ser maior. Esse pensamento ele não pode existir dentro de uma pessoa que é cristã. Por quê? Você morreu junto com Cristo. Ok, Deus, estou entregando a minha carne. Mas quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitei junto com Ele. E a minha vida é outra, a minha vida é nova. O meu pensamento tem que ser outro, as minhas atitudes têm que ser outras. O meu comportamento precisa ser outro. Porque é uma decisão e uma transformação da minha mente. Mas a minha carne está querendo ficar lá, eu estou querendo fazer isso. Ei, peraí. Transformação da sua mente. Você decide, você escolhe. E o terceiro ponto, que é fantástico, Deus é maravilhoso em tudo que Ele faz. Ele vai falando sobre o Espírito Santo. Nenhuma condenação, o pendor do Espírito, capítulo 8 fala. Estou lendo o título dos trechos, né? Depois ele fala assim, quer ver, tem uma outra aqui, que fala do Espírito Santo. E ele vai falando da figura do Espírito Santo dentro do povo de Deus. Porque Deus ele faz o seguinte, achei.
está aqui, ó, no capítulo 8, ainda, né, versículo 26, a intercessão do Espírito Santo. Então, primeiro, estou indo para o fim, tá, gente? A gente reconhece, então, que a gente é pecador, que a gente não é merecedor de nada, que a gente é igual a todo mundo. Depois a gente entende, então, que Deus enviou um filho e eu tenho uma vida, uma possibilidade de uma vida nova por causa dele, não é pelo que eu faço ou pelo que eu deixo de fazer. E aí Deus vira e fala assim, mas eu sei que é muito difícil permanecer. Deus sabe. Ele falou, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar o Espírito Santo. Porque aí esse aí, ele vai andar com você. É como se fosse assim, sobe aqui 3 pessoas, rapidinho. Não, 2, rapidinho. Vem cá vocês 2, rapidinho. Não vou mandar vocês fazerem nada estranho. Como é que você chama? Lohane. Deus, ele faz assim, olha. Ele fala assim, Lohana, tô te instruindo, viu? Tô deixando a Bíblia para você. Olha, transforma a sua mente, está entendendo o que você tem que fazer? O caminho é esse aqui, Lohana, vai lá. Deus poderia ter feito isso, mas Deus... Pode voltar, Lohana. Deus conhece a gente. Ele fala assim, gente, a Lohana, não sei se a Lohana vai dar conta. Então, peraí, Lohana, presta atenção. O caminho é esse, você vai fazer isso. Olha a Bíblia, anda com ela, tá? Mas eu vou colocar com você aqui o Espírito Santo. Pra você ter certeza no meio do caminho, que você não vai errar. Vai lá, Espírito Santo, vai com ela no caminho. Gente, tem pai melhor que esse? Ele não só ensina, não, ele manda alguém com a gente. Para você ter certeza que você não vai errar. Desculpa a expressão da palavra, porque eu erro pra caramba também, então eu me enquadro no que eu vou falar aqui agora. Mas só sendo burro mesmo, não é? É só sendo um burro. Porque ele fala o que você tem que fazer, ele ainda põe alguém para ficar andando do seu lado. Que você pode perguntar o tempo todo, eu dou o próximo passo, eu volto para trás, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Gente, por que a gente não faz isso? Sabe por quê? Porque, de fato, talvez a gente não transformou a nossa mente. Deus envia o Espírito Santo para andar conosco. Que nós possamos, de fato, entender quais são as bases dessa cultura do reino. Que eu e você vivemos. Que o cristianismo nos dá acesso. E que o cristianismo é. Gente, cristianismo é isso que eu falei. Qualquer outra coisa que você viver fora isso não é cristianismo. Você pode tentar enfiar aqui dentro, mas não é. Não é. Dá outro nome, mas não é cristianismo. Que possamos, de fato, ler a palavra de Deus. Deus, me fala. Eu estou, de fato, fazendo o que é a tua vontade. Eu tenho a palavra de Deus para me instruir. Espírito Santo, eu estou indo, é isso mesmo, é esse passo. E do capítulo 12 em diante, ele vai dando sinais ainda do que a gente deve fazer, de amar ao próximo, de ajudar os fracos na fé. Se você continuar lendo aí o livro de Romanos, você vai ver as outras coisas que ele vai falando. E eu quero nesse momento que a gente tire um tempo para refletir em primeiro lugar. Nós vamos orar também, mas eu quero que você reflita no que a gente conversou aqui agora pela manhã. Porque todo o resto que vier, ele vai vir depois que uma raiz já estiver bem consolidada. E eu quero que a gente reflita sobre essas raízes da nossa vida. Que a gente reflita sobre qual tem sido a minha visão de cristianismo. Qual tem sido a minha visão de mundo. Qual tem sido a minha visão sobre o meu ministério. Qual tem sido a minha visão sobre a minha igreja.
Será que de fato eu tenho vivido o cristianismo na sua essência, ou eu estou me perdendo em algumas questões? Vamos parar para refletir um pouco, cada um aí individualmente, e depois eu vou orar junto com vocês. Amém? Pensem em todas as áreas da sua vida, gente, porque Deus, Ele é 100%, Ele é integral. Ele quer passar na sua área financeira. Como é que você lida com dinheiro? Deus é integral em tudo. Como é que você lida com os seus sentimentos? Como é que você é com a sua família? Como é que você é na sua profissão? No seu casamento? Na igreja? Pense em tudo que toca a sua vida. E vai passando um pente fino, revendo como é as suas ações, como você tem andado por esses lugares. Se de fato a sua vida tem sido transformada pela sua mente, ou se você tem deixado pensamentos e condutas de um mundo externo contaminar quem você é. Meu irmão, esqueça a forma, não se importe com a forma, não se importe com o formato que você tem ou o formato que você quer ter. Se importe com o que esse formato transporta, se importe com a essência. Nosso Deus é o Deus que andou com os samaritanos, que eram pessoas consideradas contaminadas, sem identidade, pela mescla de povos. Ele andou com um corrupto, cobrador de impostos. A forma de Jesus não era uma forma que agradava a religiosos, mas Jesus, por onde ele andou, ele de fato transformou. Ele andava e transformava. Ele andava e transformava. Não estou pedindo para que você não se misture e também não estou pedindo para que você se envolva demais. Eu estou pedindo para que você siga as instruções do Espírito Santo. Porque se nós fizermos isso, nós vamos saber a hora de ir e a hora de voltar. A hora de chegar e a hora de sair. Como nos posicionar e quando nos calar. Quando vivermos e também quando nos entregarmos à morte. Pai, nós queremos nesse momento agradecer pela Tua palavra. Agradecer pelo que o Senhor fez e faz por nós todos os dias. Agradecer pelo Espírito Santo, ó Deus, que está aqui nessa manhã.
Obrigada pelo teu carinho, pela tua direção. Obrigada pelo teu consolo, pelo teu conforto. Ah, Senhor, pedimos que nessa manhã o Senhor de fato faça uma revolução na nossa mente. Transforma, Senhor, transforma a nossa forma de pensar. Nos ajuda a transformar a nossa forma de pensar. Nos ajuda a transformar a nossa forma de pensar. Nos ajuda a sermos sensíveis ao Espírito Santo, Deus, em todas as decisões da nossa vida. Nos ajuda a querermos ser mais parecidos com o Teu Espírito Santo, mais parecidos com Jesus enquanto Ele esteve aqui nesta terra. Pai, nos revela quem somos de fato. Nos revela de quem somos filhos. Nos revela, Deus, para que nascemos. Nos revela qual o caminho a traçar. E se de tudo, ó Deus, o Senhor não revelar 100%, que o Senhor nos ajude a caminhar convictos, passo a passo, ó Deus, numa fé inabalável, numa certeza, ó Deus, no Senhor, numa dependência, numa confiança em quem cremos. Deus, que a nossa fé não seja só da boca para fora, que o nosso cristianismo não seja só na nossa dança. Nos ensina, Pai, nos dá sede e fome pela Tua palavra, nos dá coragem e ousadia para nos mantermos firmes neste mundo e nos posicionarmos quando precisar. Nos dê sabedoria e amor na forma de falar. Nos ajuda, Deus, a Te conhecer. Nos ajuda a Te conhecer, Deus. E a nos conhecermos também, em nome de Jesus. Aleluias. Dá uma salva de palmas ao Senhor aí no seu lugar. Que linda palavra, tremenda. Glória a Deus. Que maravilhoso, Isa.